Boa noite, a paz do Senhor, meu amado, minha amada. Mais uma quinta-feira maravilhosa. Vamos deixar aqui uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos primeiro orar, abençoando essa palavra. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno, no nome poderoso de Jesus, Pai, eis o Senhor, Pai, que me deu essa palavra, que eu possa falar de Ti, Pai, e que eu venha me esvaziar nesse momento. Que a minha vida, Pai, não seja importante, mas a sua vida importância, Pai, nesse momento para todo aquele que crê e precisa de uma palavra forte nos seus corações. Amém? Fica na paz, meu irmão. Deus é contigo. Aproveita essa palavra em nome de Jesus. Então, amém. No livro de João, no capítulo 20, no capítulo 6, João, o apóstolo de Cristo, o apóstolo amado, né? O discípulo amado, e recostava-se na cabeça do Senhor, ali no peito do Senhor, né? Então, depois que Jesus multiplicou os pães, ele passou para o outro lado, né? Sobre o mar, nós já falamos sobre isso, né? E chegou ao outro lado, né? Dessa maneira, né? Amém? Fica na paz, João de Castro, minha amiga Joana. Então, o que acontece? Então, ele vendo ali, e vendo a multidão no capítulo 24, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Interessante ver que, glória a Deus, foram em busca de Jesus. Né? Você vai ver aqui, parece que é uma coisa boa eles terem ido em busca de Jesus, mas o nosso Deus, ele enxerga além daquilo que você está pensando, além daquilo que você está querendo. Ele enxerga o coração, ele conhece o homem de dentro para fora. E achando o outro lado do mar, disseram: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu: boa noite, Joana. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade, vos digo que buscais não pelos sinais que me viste, mas pelas comeste o pão que vos saciaste. Interessante que Jesus fala assim: vocês estão me buscando não pelo sinal, não pelos milagres que eu fiz, mas pelo pão que saciaste as vossas almas. Interessante que aquela multidão estava com Cristo. E muita gente busca Jesus, não porque Ele é Deus, não porque Ele pode mudar a vida deles, mas busca Jesus pelo pão. E o que é o pão? O pão é algo perecível, é algo que acaba, é algo que está nesse mundo. Uns buscam Jesus pela riqueza, outros buscam Jesus pelos carros, outros buscam Jesus pelo emprego, mas nunca buscam Jesus pelo que Ele é. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida e fazer um milagre maravilhoso, e a tua realidade ser outra. E Ele falava assim: me buscais não pelos sinais que viste, mas pelo pão que comeste e que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o pão que o selou, que Deus selou. Interessante ver que esse é o pão que selou. E disseram, pois, o que faremos para executarmos a obra de Deus, executarmos a obra de Deus? E ele aqui responde mais uma vez àqueles homens. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Você vai entender uma coisa interessante, que Jesus tinha acabado de fazer o milagre. Tinha multiplicado ali 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão. Boa noite, Sueli. Interessante que as pessoas estão vendo a obra de Deus. Tem pessoas que não eram nada e hoje são alguma coisa. Pessoas que chegaram a algum lugar. Pessoas que tinham uma doença incurável. Mas hoje essas pessoas estão ali numa situação maravilhosa. Adriana de Castro, boa noite. E interessante que você vai ver, minha amiga Adriana, você vai ver interessante que muitas pessoas cresceram, estavam em situações que estavam totalmente derrotadas e hoje estão bem, mas não conseguem ver o milagre de Deus. Não são todos, eu não estou falando de todos. Algumas pessoas. E conseguem ser pessoas que estão totalmente derrotadas. E ele fala ali: vocês estão buscando pão que perece, estão buscando pão que se acaba, estão buscando coisas perecíveis. E ali pediram a Jesus sinal. Jesus tinha acabado de fazer um sinal, tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Disse Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eles achavam que Moisés tinha dado pão para eles, mas na verdade o pão era Jesus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Para você entender o que Jesus quer na sua vida, às vezes você tem que ter um olhar espiritual, fechar os seus olhos.
Lembre-se que na beira do caminho havia um cego. E muitos estavam com Cristo, vendo sinais. Mas o único que estava realmente enxergando o que Deus estava fazendo, era aquele cego, porque ele estava com seus olhos fechados. Às vezes temos que fechar os nossos olhos para ver o que Deus está fazendo em nossas vidas. E disseram: pois Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vos já disse que também vos me viste, e contudo não credes. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, estão vendo meus milagres e não creem em mim. Jesus é o pão que desceu do céu. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas ele estava falando ali não de uma fome física, de uma fome espiritual. Ele estava falando de uma sede, porque Deus é a fonte de águas vivas, de uma água que jorra de dentro para fora, aonde aquela água vai te saciar. Aleluia, glória a Deus, e aquela água vai fazer você ser uma nova pessoa. As lutas da vida vão bater em você, o inimigo vai bater em retirada, porque você vai estar forte em Cristo, porque nós somos fracos. Mas ele fala assim: mas já vos disse também, vós me viste, e contudo não creres. Tudo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E todo aquele que meu Pai me dá virá a mim. Interessante que você tem que entender uma coisa: não interessa a sua religião, não interessa o que você está fazendo, não interessa quem você é, o que você fez no passado, ou o que você está fazendo agora. Deus está dizendo aqui, Jesus é Deus: todo aquele que meu Pai me dá e vem a mim, de uma maneira lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você acha que Jesus queria morrer? Meu amigo, quem quer morrer, quem quer sofrer? Você entende uma coisa? Que lá no Getsêmani, naquele momento que ele estava sofrendo, disse: Pai, e por 3 vezes falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas porém seja feita a sua vontade. Por 3 vezes ele falou isso. Ninguém quer sofrer, porque eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Versículo 38. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Haverá uma ressurreição para os escolhidos. Aliás, haverá várias ressurreições. Aquele também que não segue a Cristo vai ressuscitar nos últimos dias, mas para vergonha, né? E para o lago de enxofre. Interessante aqui que ele não quer que nenhum se perca. Nós temos que parar de julgar as pessoas. Às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos: daquele não tem jeito, isso não tem jeito. Meu amigo, minha amiga, cuidado com esse julgamento. Todos nós somos falhos, todos nós somos pessoas que precisamos de Cristo em algum momento de nossa vida. Eu, por exemplo, preciso dele o tempo todo, porque eu sou mais falho que todos vocês, porque eu conheço a palavra e muitas vezes eu peco. Na verdade, nós precisamos dele o tempo todo. E no versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Todo aquele que vê o Filho. Agora você vai entender. Será que você entende? Você não vê Cristo, mas eles estavam vendo Cristo na tua frente. Eles tinham como crer em Cristo. Heloísa, boa noite. Você vê Cristo nas suas orações. Você vê Cristo quando você está na tua casa. Você vê o agir de Deus na sua vida, é Cristo agindo. Quantas vezes você clamou e de repente tudo mudou da água? Quantas vezes você se ajoelhou? Aqui essa amiga minha, Adriana, que está aqui, a Adriana está assistindo, ela mesmo falava, quando eu estava passando uma situação muito complicada, eu e ela, é a minha esposa e o marido dela, e eu não cria em Deus. Ela falava assim: Fabrício, eu me lembro, eu não me esqueço disso até hoje. Ela falava comigo: Fabrício, crê em Deus. Eu falava assim: Deus não é dono do Banco do Brasil. Olha só, que blasfêmia. Eu blasfemava contra Deus. Essa blasfêmia não era perdoada, porque era não crer que Deus podia me livrar. Mas um dia eu me converti e mudei. Pessoas pregaram na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui pregando para você. E por conta a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, eu ressuscite no último dia. Interessante que mesmo assim as pessoas tinham visto aquelas pessoas comendo pão, comendo aquele pão que foi multiplicado, comendo aquele peixe que foi multiplicado, os milagres de Cristo, mas não acreditaram. Viram o milagre do vinho, não acreditaram, e murmuraram, pois deles os judeus, porque diz esse: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: eu desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe:
Não murmureis entre vós? Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Interessante que todo aquele que está nessa terra, o Pai já enviou a Cristo. E eles estavam murmurando, porque os judeus não tinham olhar espiritual, tinham um olhar carnal. Estavam vendo Cristo como se Cristo pudesse pegar uma espada e matar seus inimigos, libertar ali aqueles homens de Roma através da luta de sangue. Mas Deus, nosso Deus maravilhoso, o nosso Jesus, ele veio te libertar e me libertar de dentro para fora, mudar a pessoa passar pelo sofrimento e saber que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus. E mesmo assim, ainda ter força para dar um sorriso e ajudar aquele que está passando por situações piores que ele. Isso é uma pessoa liberta. E você também é liberto. Contos. No livro de Jó, no capítulo 4, Deus falou para ele: você, que quantas pessoas você ajudou, quantos joelhos desfalecidos você já se levantou, quantas palavras você já falou, mas agora quando você passa por isso, você desfalece. Existem pessoas que ajudam muitos, com certeza, mas precisa pegar em Deus para quando passar por uma situação complicada, conseguir se libertar e se levantar. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar pela sua vida nessa noite, dessa palavra. Você é mais que vencedor. Se você está aí ouvindo essa palavra e vendo, você é mais que vencedor, porque muitos ficaram nessa pandemia e nós estamos aqui, ainda com uma chance de mudar nossas vidas, de aceitar esse Deus maravilhoso. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Então, todo aquele que ouviu a palavra de Deus, vai a Cristo. Não que alguém vê seu Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este sim tem visto o Pai. As obras do Senhor estão aí. E todo aquele que vê Cristo, vê o Pai. Hoje nós vemos Cristo espiritualmente, através do Espírito Santo, porque na verdade nós não conseguimos ver Ele, mas Ele está aqui, Ele está aí, Ele é onde tem uma pessoa clamando. Ele disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Mas eu te digo mais ainda: se você estiver passando por situações na sua vida onde você não tem controle, onde está sofrendo, onde você está doente, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus habita dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Versículo 47. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não morra, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo livro de João, Jesus falou assim: creis que eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu amigo, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Você pode morrer, essa morte agora física, esse corpo aqui pode se deitar, mas um dia nós vamos ressuscitar, estaremos todos juntos com Jesus. Que aquele que crê em Cristo, crê. Não está falando nada aqui que você tem que fazer outra coisa. Basta crer em Cristo. Ainda que morra, viverá. Quer que eu leia de novo? Olha só. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vou te explicar uma coisa. Naquela época, eles aqui não entenderam o que Jesus queria dizer, porque eles achavam que Jesus queria dar a carne dele física, a carne dele para comer, tirar o sangue. Mas não é isso, meu irmão. Porque eles ali já existia o canibalismo naquela época. Ele estava falando ali porque na época, quando tirou o povo do Egito, eles comeram um cordeiro, e ali simbolizava a libertação daquele povo. Dali para sempre, todo dia, dia de Páscoa, quando era Páscoa, eles comiam um cordeiro. E ainda mais, matavam um cordeiro e faziam um sacrifício. Mas ele ali era o cordeiro sem mácula, era o cordeiro sem defeito, que estava dando a vida por todos nós. Ele disse: eu sou o pão. Aleluia, boa noite, Stephanie. Eu sou o pão que desci do céu. Eu dou a vida por ti. E aquele que comer de mim, da minha carne, eu darei a vida pelo mundo, darei a vida eterna. E disputando, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Porque eles achavam que queriam comer Jesus ali, a carne dele, mas não. Comer de Jesus, meu irmão, é aproveitar tudo aquilo que ele fez por ti. Aproveitar dele até o último detalhe. Você lembre-se que lá em Êxodo, ele falou: tem que comer de todo o cordeiro. Não desperdiçar. Não desperdice sua chance.
Coloca suas dores na mão de Cristo. Coloca suas vontades na mão de Cristo. Clame a Ele, porque Ele vai fazer mais por ti. Jesus, porém, disse: na verdade vos digo, que se não comeres da carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Você lembra que você vai na igreja e você vai ali, os católicos, eles vão ali comungar, os crentes vão cear, é tudo a mesma coisa. Você está ali simbolizando, comendo a carne de Cristo até que Ele venha. Ele não falou? Essa é minha carne. Comei e bebei, esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. E eles não conseguiram entender. Porque você, para entender o que Cristo quer falar, você tem que ter um olhar espiritual. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Você quer que Cristo esteja em ti? Você quer que você esteja em Cristo? Quando você for na igreja, ceia. Quando você for na igreja, comungue. Faça de acordo com a igreja que você for. Aleluia, glória a Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá para sempre. Se alimentar de Cristo é você estar em Cristo, colocar a sua dor em Cristo, se ajoelhar, pedir perdão a Cristo pelos seus pecados, perdoar aquele que te magoou, colocar as suas dores na mão de Cristo, as suas dificuldades. E quantos aí não conseguem fazer isso? Aleluia, glória a Deus. Só Deus pode nos curar, só Deus pode nos libertar. E muita gente está abrindo mão disso. Versículo 58, esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Todos nós vamos ressuscitar, estar com Cristo no céu e na nova terra. Aleluia, disse-lhe estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o que Cristo está falando. As pessoas não estão preparadas para ouvir o que Cristo está dizendo na sua vida. Ele não está dizendo nada demais aqui, apenas para acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para te libertar e libertar a mim, e libertar todo aquele que nele crê. Aleluia. E sabendo, pois, Jesus que em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto está escandalizando vós? Que seria, pois, se eu dissesse: subir o Filho do Homem para onde o primeiro já estava? Quem é o primeiro? O primeiro é Deus. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada se aproveita a carne. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era que havia de o entregar. Ali estava Judas no meio deles. Porque para você crer na palavra do Senhor, que eu estou dizendo para você aqui agora, você tem que crer com os olhos espirituais. Mas eles não estavam preparados para aquilo ali. Dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim por meu Pai, se não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam mais com ele. A palavra de Jesus é dura. A palavra de Jesus é para que você creia nele. Não está dizendo nada demais. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Para onde nós iremos, meus irmãos? Para onde nós iremos? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Pedro falou para ele: para onde nós iremos? Nós não temos para onde ir, só para Cristo. A vida vai apertando, a situação vai mudando, as pessoas estão sofrendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas que estão perdendo tudo que tinham, perdendo seus empregos. Tem pessoas doentes no hospital nesse momento, que já estão desenganadas pelo médico. Para onde elas vão? Só para Cristo. E aqui fala: e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho do Deus vivente. Versículo 69. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. Isto ele falava no caso ali de Judas. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de o entregar, sendo um dos 12. Amém? Você vai entender o seguinte: tantos estavam com Cristo dos 12.
É impossível uma pessoa andar com Jesus e não se converter. Mas aquele homem não queria se converter. E muitos, infelizmente, estão assim. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Cristo. De crer em Cristo e ser salvo. Mas Cristo veio ao mundo para te livrar. Cristo veio ao mundo para nos livrar. Cristo veio ao mundo para nos ajudar a ser pessoas melhores. E muitas vezes essas pessoas estão passando situações de desespero, situações que muitas vezes estão sofrendo, aleluia, sofrimento, mas Deus tem uma palavra para cada um, né? No livro 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, e que em Cristo Jesus vos chamou, é a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará a purificação e luz fortalecerá. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora nessa noite. Eu entendo que eu não quero demorar muito, né? Porque Deus é maravilhoso, mas as pessoas têm às vezes o que fazer e a live não pode ser muito grande. Amém? Aonde você estiver agora, sinta-se tocado pelo Senhor. Eu vou levantar as minhas mãos e que o Senhor possa tocar na sua vida agora. Aleluia. Oh meu Deus, Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno, toma aqui em suas mãos a Heloísa, toma aqui a Adriana, toma aqui a Joana, toma aqui a Stephanie, toma tantos que estão aqui, que às vezes eu não estou vendo aqui, que estão online aqui, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, Pai. Eu não sei o que as suas filhas estão passando, nem o que seus filhos estão passando, mas o Senhor é Deus para enviar um anjo agora lá onde elas estão, Pai. Aonde eles estão, Pai. Pai querido, Pai amado, toma essa família em suas mãos, que eu amo tanto, meus amigos de tanto tempo, Pai, mas que assim como eu, é totalmente necessitado da tua graça, do seu poder. Toma em suas mãos cada um deles, Pai. Cada um que está passando por situação, toma a Sueli em suas mãos, toma o Dalto, toma todos em suas mãos, Pai. Pai amado, toma essa casa em suas mãos, que está, Pai, passando por situação complicada, envia seus anjos, Pai, a cada casa, a cada família. Pai, Pai amado, consola o coração daquele que perdeu o seu ente querido, daquele que perdeu o seu emprego, daquele que perdeu, Pai, o seu dinheiro, às vezes por uma situação complicada, daquele pai que está tomando uma briga de família, por alguma situação que eu não sei. Tome em suas mãos, Pai, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está depressiva, essa pessoa que está com medo de lutar. Pai, Pai amado, tome em suas mãos, Deus de poder, Deus de glória. Eu sei que o Senhor é Deus para derramar a sua unção, para encher a vida dessa pessoa com o seu poder e com a tua força, Pai. Pai, Pai amado, tome em suas mãos, Pai. Oh Deus de poder, Deus de glória, tome esse casamento em suas mãos, tome esse homem em suas mãos que está desanimado, que está, Pai, às vezes não está querendo mais nada, que já está querendo, Pai, parar, já está querendo se aposentar, mas às vezes dá vigor. Essa pessoa que não quer fazer nada mais da vida, Pai, toma em suas mãos o nome poderoso de Jesus. Pai querido, Pai amado, toma essa esposa que perdeu o seu marido, ou por morte ou por separação. Da mesma forma, esse marido que perdeu a sua esposa, ou por morte ou por separação, consola esse filho, consola essa filha, consola esses pais que perderam seus filhos, Pai. Ô Pai querido, Pai amado, Pai, que o Senhor possa visitar a UTI nesse momento, onde houver um enfermo, onde houver uma pessoa que está sofrendo, Pai, em nome poderoso de Jesus, onde houver um desenganado pelos médicos, o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, entrar com a sua providência. Ô Pai, que o Senhor possa usar os medicamentos, o Senhor possa usar a mão do médico, os enfermeiros. Pai, abençoa esse povo, Pai, em suas mãos, tanto os enfermeiros quanto os médicos. Ô Pai, toma os professores em suas mãos, Pai. Toma, Pai querido, Pai amado, a dona de casa. Pai, toma o caminhoneiro, toma os policiais. Pai, toma esses governantes, tanto das cidades, quanto das metrópoles, quanto do Brasil, em suas mãos, Pai, em nome poderoso de Jesus, Pai. Ô Pai querido, Pai amado, essa pessoa que está com uma dor crônica, Pai, que está sofrendo uma dor, talvez uma dor física, mas também uma dor depressiva no seu coração, Pai, querido, Pai amado, toma em suas mãos, em nome de Jesus. Toma minha mãe em suas mãos, em nome de Jesus, meu padrasto, que graças a Ti, Pai, melhorou da situação que estava enfermo, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, o Senhor é Deus para derramar a sua unção, para derramar o seu poder, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, Tu és Deus poderoso e só o Senhor pode derramar o seu poder, Pai. Oh, Deus de poder, Deus de glória, toma em suas mãos, Pai, cada um, Pai, cada cidadão, cada pessoa. Toma o pastor em suas mãos, a pastora, Pai querido, Pai amado. Tu és Deus poderoso e maravilhoso. E eu creio, Pai, que o Senhor pode derramar a sua unção para essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Sueli. A paz do Senhor, Adriana. A paz do Senhor, Joana. A paz do Senhor aqui a todos que estão aqui online. Oh, aqui a Luísa. A paz do Senhor, meus irmãos. Tá? Deus é com vocês. Lembre-se que Deus, Ele não desistiu da gente. Ele está aí ainda cuidando de cada um de nós.
E muitas vezes a situação aperta mesmo. Nós estamos aqui nesse mundo perecível, onde nós vamos morar no céu com o nosso Senhor. E eu creio que, dependente de qualquer coisa, aquele que crê em Cristo, ele vai estar com o Senhor. Porque o nosso Senhor é um Deus misericordioso. Né? Misericordioso. Aqui é Stephanie, aqui, amém. Tá? Fica na paz. Precisar de alguma coisa, é só chamar, que a gente vai aí e ora em nome de Jesus. Eu não esqueci. Ó, tem vocês aqui no meu coração. Tudo que vocês já fizeram por mim, pela Deia, Deus com certeza Ele vai abençoar cada um. Fica na paz. Também eu peço oração pela minha esposa que está no Rio essa hora, amanhã aqui em nome de Jesus. Fica na paz, Deus é contigo, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém? Fica na paz, um beijo, um abraço.